E aí pessoal, mais um Ambiente Ativo começando, Bruno Giacchini falando. Hoje vamos falar sobre a evolução dos serviços no térreo da Torre Sul. Estamos finalizando a fachada Faria Lima e iniciando a fachada da Rebouças, a última do térreo a ser executada. Também mostraremos a instalação dos vidros do 21º andar da Torre Norte e o avanço das fachadas Torre Sul Paulista, Torre Norte, Rebouças. Tudo isso logo após a vinheta! Pessoal, estamos agora aqui no térreo da Torre Sul, face Rebouças. Começamos a retirar nessa semana os vidros aqui dessa fachada. Hoje é quarta-feira e eu estou mostrando um pouco aqui do processo de remoção desses vidros. A gente consegue ver que aqui à direita já tivemos, sei lá, em torno de 12 vidros removidos. E ali à esquerda o pessoal está fazendo a remoção dos vidros superiores e depois os inferiores. Então aqui a gente está vendo um pouco das atividades. E aqui à nossa esquerda está o Banco do Brasil, que fez esse isolamento para a gente poder fazer a troca da fachada neste canto aqui. Então um pouco da visão completa aqui da execução do serviço no Banco do Brasil, face Rebouças. Última face que estamos executando no térreo de ambas as torres. Então estamos já chegando aqui no final das atividades. Pessoal, estamos novamente aqui na Torre Sul, face Rebouças do térreo. Então hoje, ainda quarta-feira, fiz o outro vídeo um pouco mais cedo e agora estamos no final do dia aqui. Começamos e acabamos a remoção de todos os vidros dessa fachada em um único dia. Só faltou a remoção aqui, basicamente, desses últimos 4 montantes, aqui à esquerda, e mais um, que é o primeiro lá do canto. Então só tem aqui 2 montantes ainda que precisam ser removidos. Todo o resto já foi retirado aqui da fachada. Aqui a gente consegue ver o ponto de fixação da antiga ancoragem, como ela é bem inferior à nossa ancoragem atual, que é bem maior e mais robusta. E lá na parte superior a gente também consegue ver como era a fixação dela lá em cima. Era uma chapinha bem pequena e agora a gente trocou por um sistema muito mais robusto, muito mais confiável de fixação. Então aqui está a demolição da última face a ser executada da fachada do térreo das torres. Pessoal, estamos agora aqui na Torre Sul, face Rebouças, no térreo. E aqui já tivemos então, nessa semana, na quarta-feira, a desmontagem da fachada. E hoje, sexta-feira, já temos aqui a parte da demolição com bastante evolução do serviço. Aqui a gente já consegue ver os pontos onde serão instaladas as sapatas, já com a demolição mais avançada. E indo aqui um pouco para frente, toda a parte da soleira já foi completamente demolida. Falta agora apenas remover aqui o material que foi demolido. Olhando um pouco para cima, a gente consegue ver que todo o forro já está aberto. Estamos totalmente sem o septo. Só falta agora a remoção lá de cima, ali dos pontos de ancoragem da antiga fachada, que a gente vai remover esse item só depois que a gente montar o andaime aqui e começar a montagem da fachada nova. Voltando aqui um pouco para a parte inferior, a gente continua acompanhando aqui toda a parte de demolição. Aqui era o ponto onde fazíamos o acesso provisório ao banco, enquanto estávamos fazendo a fachada da Faria Lima. Nesse momento já houve a liberação do acesso ao banco pela Faria Lima. Então eu vou mostrar ali na frente o acesso que foi liberado. Aqui em cima nós conseguimos ver as máquinas de ar-condicionado do condomínio, que foi alterado o local delas. Ficava lá na frente sobre o acesso ao prédio. E agora está nesse ponto aqui que a gente consegue tranquilamente montar os andaimes e fazer a manutenção do sistema. Vindo um pouco aqui para a esquerda, a gente já consegue ver o pilar que está com o ACM de acabamento. Lógico que ainda sem o acabamento final, sem a parte superior, mas já tem um avanço aqui das atividades. Aqui o acesso ao banco, que já está sendo feito pelo local definitivo. Nós esperamos que neste sábado seja feito aqui o piso intertravado e dê o acabamento nesse acesso. Já instalamos os ralos lineares também nesse ponto. E avançando aqui para a entrada do prédio, no sábado faremos a instalação das portas aqui, então já deve ficar concluído. E na segunda-feira a gente deve fazer a remoção aqui do tapume
da entrada do prédio. Olhando um pouco aqui mais para a nossa esquerda, a gente consegue ver o segundo tratamento de impermeabilização que está sendo feito. Então a gente por baixo tem a manta que passa ali e entra, e depois a gente vem aplicando essa resina em cima para garantir a estanqueidade, inclusive na massa de assentamento da soleira, porque a gente, entre a manta que está passando aqui embaixo e a soleira, ainda tem a massa de assentamento, e para evitar qualquer percolação de umidade, a gente está fazendo esse último acabamento aqui. Ainda vai ter a proteção mecânica e depois a gente vai concluir a instalação do piso intertravado desse ponto até chegar em nível com a soleira. Aqui nós temos o outro ponto de acesso ao banco, mas esse vai ficar definitivamente fechado, porque o banco não utilizou acesso por aqui. E um pouco mais aqui à esquerda, a nossa equipe do condomínio está refazendo a mureta da jardineira, porque nós tivemos que aumentar esse espaço para permitir a passagem de conforto para usuários e principalmente para a PNE, que precisa de uma largura mínima de 90 centímetros, o adequado a 1,20, e estava bem inferior a essa medida aqui. Então nós abrimos e possibilitamos uma passagem aqui mais larga, evitando também danos ao ACM do pilar. Então aqui a gente consegue ver a atividade de execução da mureta e na sequência faremos também a impermeabilização desse ponto. E aí pessoal, vocês estão curtindo a evolução da obra aqui do Centro Empresarial Mário Garneiro? Se sim, então curta o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim vocês vão ficar sempre por dentro das novidades da obra aqui do condomínio. Então vamos continuar vendo a evolução da obra. Pessoal, estamos agora aqui no pátio da Torre Sul. Aqui na nossa frente temos a Torre Norte, a face Faria Lima, que é a entrada. E aqui a gente consegue ter um panorama geral dessa Torre Norte. E aqui à esquerda a Torre Sul, também aqui um panorama geral da evolução dos serviços. Essa aqui é a fachada Rebouças, a gente está mexendo no térreo, que é logo aqui embaixo. Mas infelizmente devido ao tapume e tal, a gente não consegue ver. Olhando um pouco lá para cima, na verdade lá para a cobertura, nós conseguimos ver ali a ponta de um balancinho aqui do lado esquerdo. Vou dar bastante zoom para conseguir identificar para vocês. Então aqui tem um balancinho. Esse balancinho está fazendo o acabamento ali do L invertido. Então é um trabalho ali que é feito depois que a gente acabar a fachada dos dois lados, para poder fazer o encaixe desse ACM que vai no L invertido. Só aqui na Torre Norte, fachada Rebouças, a gente olhando para cima aqui tem basicamente a mesma situação da semana passada, pois estamos dando mais atenção aqui para as fachadas do térreo da Torre Sul e 21º andar da Torre Norte com a equipe que trabalha aqui. Como temos o problema do fornecimento da chapa do ACM, isso também não atrapalha aí o nosso cronograma e a gente consegue evoluir outras atividades com mais atenção. Então aqui, mesmo estando parado há um certo tempo a evolução do serviço neste lado da fachada, não é crítico para o nosso cronograma final de obra. Pessoal, estamos aqui agora na Rebouças, dando uma olhada na fachada da Torre Norte e Torre Sul. E aqui na Torre Norte a gente consegue ver um pouco mais de longe a evolução da obra. Então aqui a gente consegue ver a estrutura de ACM, que chegou até ali o 18º andar. As chapas de ACM ali nos 5 primeiros pilares que já está instalada. E depois, nos outros pilares, tem a estrutura de ACM. E estamos esperando a entrega do material para poder avançar com o serviço. Olhando um pouco aqui para a fachada da Torre Sul, aquela parte superior que eu mostrei para vocês do L invertido, a gente consegue ver ali um tanto do avanço do serviço e o balancinho. Ali então nós já fizemos a parte interna da instalação do ACM e agora nós estamos fazendo a finalização dos acabamentos lá em cima. Pessoal, estamos agora aqui na cobertura da Torre Norte, olhando a Torre Sul face paulista. Então aqui a gente consegue ver a evolução da instalação das chapas de ACM, da estrutura do ACM, as vedações que já estão finalizadas. A gente consegue ver até ali que tem um ACM vermelho, ele não aparece depois, não é um problema. Então a gente consegue ver aqui a evolução completa da fachada da Torre Sul face paulista, até lá o andar de baixo. Olhando um pouco aqui para a esquerda, a gente tem a cobertura aqui da Torre Norte. E aí a gente vai dar uma olhada aqui no 21º andar. Então aqui a parte do acesso, aqui é onde nós teremos a porta para acessar essa área.
Aqui do lado esquerdo nós já tivemos a instalação de alguns painéis de vidro. A gente consegue ver aqui alguns dos painéis já instalados, outros aqui alocados do lado para fazer a instalação em breve. Aqui na frente mais painéis já instalados também. Então aqui a gente está tendo uma evolução bem interessante. Olhando um pouco aqui para a parte interna, a gente consegue ver mais alguns painéis aqui que já foram instalados também. Inclusive aqui eu consigo mostrar para vocês a diferença. Os dois vidros de baixo e os vidros centrais são os vidros padrões da fachada. E lá em cima a gente tem o vidro que é aquele meio que é leitoso. Então esse vidro ele vai ficar acima do forro e ele evita qualquer visibilidade de fora para dentro, mas esteticamente olhando ele é igual aos demais. Então isso trouxe uma boa solução para a gente aqui na obra, com a remoção das chapas de ACM atrás do vidro, que são chamadas de shadow box, para a instalação desse vidro mais leitoso, né? Meio tipo jateado. Aqui a fachada antiga ainda, o elevador, esse trecho não foi alterado. Aqui os vidros já estão prontos para ser instalados aqui na área da cobertura. E aqui as peças já estão instaladas. Aí alguns me perguntaram aí na última semana: Bruno, por que esse vidro superior ainda não está instalado, sendo que os demais já estão? E aí a resposta é por conta do seguinte: neste trecho nós temos algumas interferências, por exemplo, dessa mão francesa. Então nós tivemos que construir aqui um montante auxiliar para receber um novo vidro só nesse trecho, e aí o vidro vai ser recortado para poder receber essas interferências da mão francesa nas partes mais altas. E aqui então uma visão geral, inclusive do outro lado aqui, que já está bem avançado também, com os vidros já instalados. Pessoal, eu estou aqui agora no canteiro de obras e esse aqui são os vidros que vão ser instalados lá no 21º andar. E eu quero mostrar aqui para vocês o tamanho desses vidros comparado com a minha mão. Olha como eles são pequenininhos. E a gente pergunta: nossa, mas por que um vidro tão pequeno assim na nossa fachada? Eu mostrei agora no último vídeo para vocês os vidros de ajustes que tem aquelas interferências lá na cobertura. E exatamente em função daquilo nós tivemos que fazer esses vidros que são pequenininhos para poder fazer o ajuste deles lá, encaixar para fazer exatamente o contorno daqueles perfis ali que são de interferência. Então está aqui um pouco da dificuldade que a gente tem na execução do serviço lá naquela estrutura em função das interferências. Pessoal, agradecer mais uma vez a participação de todo mundo aqui no nosso vídeo semanal. É muito importante vocês estarem aqui conosco. Somente assim a gente consegue passar as informações do que está sendo executado, vocês conseguem ficar por dentro. Isso dirime muitas dúvidas de todo mundo, a gente recebe uns feedbacks bem legais aí. Então, pessoal, agradecer mais uma vez a participação. É isso aí, um abraço e até mais!